Implosão. Estádio da Fonte Nova. Salvador, Brasil. Uma empresa local enfrenta um desafio inovador. O uso de explosivos para derrubar um estádio de futebol. Será a primeira vez no Brasil. E o Brinal colocado no primeiro cartucho, de trás para frente. O encarregado, Morgan Watkins. Um engenheiro de Minas da Arco-Engie Limitada. Aí eles carregam o de cima, o de baixo. Ele trabalha com explosivos há 18 anos. Já implodimos muitas coisas, prédios, pontes, chaminés, entre outras coisas, mas é o nosso primeiro estádio. Ele nunca enfrentou nada parecido. Fonte Nova. Feito com capacidade para 100 mil fãs, já recebeu partidas épicas em mais de 50 anos, até o desabamento que o fechou. A Copa do Mundo de 2014 está se aproximando no Brasil e as maiores estrelas do futebol precisam de um local novo para jogar. Mulheres e futebol. O Brasil é isso. Aqui, tudo que tem a ver com futebol é muito, muito importante. Até os estádios. O Fonte Nova tem que ser demolido. Morgan e sua equipe enfrentam então um desafio sem precedentes. Implodir um estádio é complexo. E não é só esse o problema de Morgan. O estádio está em péssimas condições. Tem muito vergalhão exposto, muitos locais em que o concreto está caindo. Às vezes eu até escuto alguma coisa caindo em algum lugar. É uma ação muito delicada. Temos que ter muito cuidado e nos certificar que nada de errado aconteça. O perigo no local será um problema contínuo. A primeira missão da equipe será demolir o anel inferior. Um exército de escavadeiras chega ao estádio. Eles precisam derrubar mais da metade do Fonte Nova. Eles pegam os detritos e jogam num triturador. Esses materiais terão uma segunda vida, pois 78% do concreto serão reciclados. Esta máquina separa os vergalhões e esmaga o concreto colocado nela. Ela pode gerar 90 metros cúbicos de concreto processado por hora. 28 mil metros cúbicos serão processados antes do fim do trabalho. São mais de 2.000 caminhões. Assim que o anel inferior for feito em pedaços, a Arco-Engie terá terminado 60% do enorme trabalho. Agora vem a parte difícil: derrubar os 40% restantes com explosivos. Está na hora de trazer um pouco de experiência para o local. A Controlled Demolition Incorporated. Onde está a parte que caiu? A empresa de demolição por explosivos de Phoenix, em Maryland, está no ramo há mais de 60 anos. Eles já explodiram 9 arenas esportivas. Mas esse trabalho é diferente. A CDI veio como consultora e não pode lidar nem com uma banana de dinamite. Com o que tem ali, aquele bloco de concreto vai acabar caindo e acertando a coluna.
A Arcoenge vai implementar o plano de explosivos criado pela CDI. Para a equipe brasileira, este desafio é algo inusitado. Para a CDI, diria que é 3 ou 4 a cada 10. É 12 ou 15 para o grupo de brasileiros que trabalha aqui. Mark tem que fazer o projeto da CDI complexo bastante para destruir o estádio com sucesso. Mas simples o bastante para que Morgan e sua equipe o executem. O estádio da Fonte Nova é oval. Em torno de um campo de futebol retangular, a própria estrutura é feita com 18 outras estruturas maiores. Elas são todas separadas por juntas de dilatação que estão por toda a estrutura. O plano dos brasileiros é pôr explosivos na mesma proporção em todas as seções. Mark acha que pode ser um grande erro. As colunas do estádio são reforçadas de acordo com o peso que suportam. Isso quer dizer que elas podem reagir de forma diferente aos explosivos. Quantas camadas de vergalhão tem na face interna? Mark precisa mostrar para os brasileiros qual é a configuração dos vergalhões. Dá para trazer uma máquina aqui para quebrar o canto da coluna para expor o vergalhão? Mark estava certo. No fundo tem 3. Não dá para preencher os buracos da mesma forma. Aqui são 2 furos. As colunas parecem ser iguais por fora. Mas, por dentro, a configuração dos vergalhões varia. Vamos retomar a discussão que tivemos sobre esta coluna. Quero saber a proporção que planejam nela, que tem 3 camadas de vergalhão. Quero fazê-los mudar de ideia sobre essas colunas serem iguais e que todos os buracos são iguais. Não são, porque o reforço muda. Por exemplo, aqui vejo 1, 2, ainda vejo 3. Aqui as colunas ficam mais altas. Vamos ver se conseguimos checar para ver se são só 2. A equipe terá que pôr uma carga de explosivos para cada configuração de coluna. Quer dizer que a proporção da carga desta coluna daqui por todo aquele lado será diferente daqui para lá. A CDI precisa verificar os vergalhões em outras colunas. A demolição tem um espaço limitado. A sudeste tem uma avenida. A oeste, um complexo de comunicações e 2.500 pessoas moram no raio de 250 metros do estádio. Mas cada trabalho é diferente. Ele não está em seu país e está entrando areia no seu projeto. Estou meio decepcionado com os explosivos disponíveis no Brasil. Da última vez que trabalhei aqui, em 1976, tínhamos tudo. Lentamente eles se afastaram dos materiais com nitroglicerina e isso torna a nossa vida mais difícil. Só espero que não fique impossível. Normalmente, a CDI usa dinamite, uma substância sólida embebida em nitroglicerina. Os explosivos brasileiros são uma pasta revestida por um material plástico. Por dentro, há microcélulas contendo nitrato de amônia, circundada por um combustível que, quando detonadas, se misturam e liberam energia explosiva. Elas são chamadas de emulsão explosiva. Essa emulsão é considerada menos perigosa de fabricar, transportar e manipular porque os elementos ficam separados. Mas, para o trabalho, a ideia de segurança primeiro tem um custo. O produto que está disponível no Brasil só é detonado com 4.200 ou 4.300 metros por segundo. Parece que é muito rápido, mas no meu mundo é lento. Estou acostumado com material que detona 6, 7, 8 ou 9 mil metros por segundo. Isso pode ser um obstáculo. Esses explosivos com baixa velocidade destroem o concreto de forma menos efetiva. Quanto mais Mark fica no local, mais ele percebe o que vão enfrentar. É preciso manter ele alto onde está a barra. Ele identificou diversas composições dos vergalhões. A sua maior preocupação é:
as grandes diferenças entre as colunas internas e externas do estádio. Mark precisa confirmar se os explosivos brasileiros dão conta dos dois tipos de colunas ou se a implosão está condenada antes de começar. 25 de novembro de 2007. Um jogo de futebol está para terminar de forma mortal. O estádio da Fonte Nova estava cheio quando um pedaço da arquibancada desabou. 7 pessoas caíram da altura de 15 metros para a morte. Depois do acidente, descobriu-se que toda a estrutura estava em péssimo e perigoso estado. A controvérsia o fechou para sempre. Quase 3 anos depois, Tom Dowd chega ao local. Ele é um dos especialistas em implosão. Vamos subir e olhar. Depois resolvemos quanto vai ser a carga. Vocês falaram sobre isso? Falamos sim. O que ele achou? Falamos sobre as cargas. Há várias para cada buraco. Há uma estratégia para isso. Temos uma coluna totalmente quebrada. Ele mencionou meia nos buracos do início, meia nos do final e, em alguns pontos, 2 no meio. A missão de Tom? Pensar num plano de carga de explosivos para derrubar o estádio. As normas de segurança do Brasil não permitem dinamite de maior velocidade de detonação. Tom está tentando trabalhar com o que é legal aqui, mas está complicado. O problema com o produto que estamos usando aqui, esta emulsão, é que tem consistência parecida com pasta de dente e vem com um revestimento plástico. Assim, quando a cortamos, ela vira uma massa grudenta. Os homens cortam os explosivos no meio, mas descobrem que não tem como selar as pontas. Hora de improvisar. Novo uso para lacres de plástico. Usa um alicate. Esse vai escapar. Podemos até coordenar. Mas Tom tem outro problema. Esses explosivos de baixa velocidade talvez não sejam eficazes com os dois tipos de suporte do estádio: as colunas A e B. A 54 tem 2 por dentro? Tem 2. Tom então testa os explosivos. É um exercício de fogo real ao estilo demolição. No nosso teste, vamos ter aqui 4 colunas. 2 na fila A e 2 na fila B. Isso nos dá a possibilidade de usar cargas variadas. Assim que explodirmos as 4 colunas usando proporções diferentes de carga, vamos poder calcular para o resto da estrutura qual será a proporção mais adequada. É chamado teste de tiro. É um procedimento de operação padrão em trabalhos como este. Mas trabalhos como este nunca aconteceram no Brasil. Morgan teme que uma explosão antes da implosão possa aborrecer os moradores. Ele quer abafar o ruído do teste e, ironicamente, ele aparece com uma solução explosiva. Nós vamos explodir fogos de artifício e fazer muito barulho na hora que fizermos o teste com a explosão. Eu gostei. Aqui não é comum fazerem testes com explosivos, não pode. Mas fogos de artifício, sim. Sim, fogos de artifício, tudo bem. Todos usam nas casas por aqui. Então, vamos soltá-los e, na hora do barulho, fazemos nosso teste. Muito bem, vamos até lá. A equipe de Morgan coloca material geotêxtil em cima das colunas. Ele serve como contenção dos destroços. Isso, acho que são 10 segundos. No meio disso a gente detona. Está na hora do teste.
queimar, pode queimar. Eu gostei. Legal, não? Eu gostei. A intensidade foi mais ou menos. A intensidade foi bonita. A intensidade chegou bem perto da dos fogos. Podemos dar uma olhada? Temos que esperar um pouco, até que arrumem tudo. Não vou ao campo aberto, prometo. É que não consegui ver a 53A. Parece que a 53A caiu, não é? Podemos olhar daqui. Acho que não caiu. Não caiu, ela está lá. As 4 estão lá. Tá me matando. O quê? A curiosidade? É. É frustrante. Tom tem que esperar até de manhã para ver o resultado. Não sei porquê, mas eles resolveram tirar as coberturas só amanhã de manhã. Vou passar a noite toda imaginando o que houve. Se estamos no caminho certo, no meio do caminho ou no caminho errado. Vai ser como uma manhã de Natal. Lá está meu presente e não posso tocá-lo. Do lado oeste do estádio, a equipe enfrenta um desafio único da demolição. Eles precisam manter esta parte da tribuna intocada enquanto o resto do estádio é demolido. Ela tem 78 metros de comprimento e age como uma parede de contenção. O que as paredes estão segurando é uma grande área de terra e tudo o que foi construído em cima dela. Assim, essa região é um local que não podemos tocar. Nós temos que mantê-la intacta. Em risco está um centro de telecomunicações e vários outros prédios. Mesmo se a equipe não implodisse esta seção, a vibração do solo causada pela explosão pode deslocá-lo e causar um deslizamento. A equipe precisa achar uma forma de estabilizar o morro e protegê-lo das vibrações do solo. Tom passou a noite agitado. Agora ele pode ver como as 4 colunas reagiram aos explosivos de baixa velocidade. Lindo. Absolutamente lindo. Vê essa aliança desse lado? Dá para dizer que o buraco ficou um pouco fora do centro. Acontece, mas ele não iria conter uma carga de compressão. É isso que queremos observar num teste. Sucesso. Emulsões explosivas funcionam nas colunas A. Agora o bichinho segurou, hein, cara? Mas quanto às colunas B, as cargas não fizeram o trabalho. Temos 2 cargas de comparação. Colocamos 2 meias e 3 terços de dinamite. Os 3 terços deu uma distribuição melhor ao explosivo por toda a extensão do buraco, mas as meias deslocaram o vergalhão um pouco melhor. Eu acho que vamos ter que usar ao menos mais uma carga na base. Bom, foi o que coloquei no esquema. Coloquei 4. Certo. Eu tinha entendido 3 meias. Eles precisam ajustar a quantidade de explosivos para assegurarem que as colunas B cairão. No alto do estádio, homens estão perfurando as torres de luz. Essas 4 superestruturas chegam a 17 metros acima do resto do estádio. Se as 2 colunas que sustentam cada torre não caírem, elas podem inclinar para trás e atingir as casas. Elas têm que ser recheadas de explosivos no dia da demolição.
Mas pela densidade dos vergalhões, é difícil perfurar o suficiente. E aí, rapaziada, conseguiram resolver o problema aí? Eles trazem um maçarico para derreter a barra. É lento e difícil, mas dá certo. Agora dá para perfurar. A estrutura está pronta para os explosivos. Do lado oeste, a equipe de engenheiros faz um plano para evitar deslizamentos. É chamado de ancoragem. Fizeram um buraco. Vão colocar um cano dentro dele e vão injetar concreto. Assim que o concreto estiver meio resistente, eles vão prender placas no cano. Assim elas vão manter a parede no lugar, embora haja força e pressão para tirá-la dali. Isso deve tornar a seção da tribuna imune às vibrações do solo causadas pela implosão. Em outro local, são as péssimas condições do estádio que atrasam a equipe brasileira. Essa coluna está tão frágil que a vibração de uma britadeira poderia fazer com que ela caísse prematuramente, ferindo a equipe. É um verdadeiro pesadelo, mas há uma forma de evitá-la. Chama-se perfuração com núcleo. Ao contrário da britadeira, essa máquina pode fazer um buraco sem causar qualquer vibração. O seu segredo? Um dos materiais mais duros da Terra, diamante. A perfuração com diamante é feita no concreto com um tubo de escavação com ponta de diamante. Ele vai penetrando lentamente no concreto, cortando tudo, até o vergalhão. Depois, nós retiramos a parte central do concreto, sem causar qualquer impacto nas colunas frágeis. Essa técnica é mais segura, mas é um transtorno. Tem 1.200 furos para fazer. Cada coluna que precisa da perfuração com núcleo leva 5 vezes mais tempo. De volta ao lado oeste do estádio, o trabalho está parado. A tribuna está dando outra dor de cabeça a Morgan. Havia um plano para demolir essa parte próxima das casas com escavadeiras, porque demolir com explosivos poderia causar danos na tribuna que fica a 8 metros dali. Por causa da má qualidade do concreto e do vergalhão, achamos que seria muito perigoso para os nossos trabalhadores. Destroços das quinas podem ferir os empregados. Então Morgan retirou a equipe. Se ele não achar um jeito de remover a seção sem danificar a tribuna, o deslizamento que ocorrer fará a demolição acabar em desastre. Vamos ver o que tem aqui. Um teste mostrou a Tom e Morgan o quanto de explosivo será usado nas colunas do Fonte Nova. Os de cima demoram mais, entretanto, serão mais fracos. Mas as colunas do lado sul do estádio são um mistério. Elas estão a 20 metros de altura e são um desafio para a demolição com explosivos. Se as colunas em V forem testadas com explosivos antes da implosão, a passarela pode cair. Temos 8. Então Tom e Morgan devem confiar apenas em números e teoria. Na falta de planos estruturais, é uma ciência inexata. Então Morgan quer chutar alto. Ela fica mais fina e mais longa adiante. É, aqui no Brasil a gente dá carga alta. É. Eu digo 5. Quer 5? Tudo bem, está bom. Isso me deixa acima. Se está contente com 5, eu também estou. Isso nos deixa 3/4 de 500 gramas por metro.
Vai derrubar. Tom decidiu. Eles vão pôr 25% mais explosivos nas colunas do que dizem os cálculos. Como disse, nos dá uma boa proporção, um pouco alta, mas é uma boa cobertura. E sem um teste, prefiro que seja alto. Que bom que tem boa cobertura. Isso deve garantir que a passarela desmorone. Do lado oeste, homens aprontam um sistema de cabos. O objetivo? Separar essa seção da tribuna durante a implosão. Eles lutam com 70 metros de cabo pesado. Ele pode proteger a tribuna que reforça esse morro densamente desenvolvido. Essa é a ideia. Os cabos correrão de uma arquibancada à outra. Quando a dinamite explodir, os cabos puxarão a seção para longe da tribuna. Esse jogo de dominó da demolição deve manter a estrutura intacta. É hora de pôr os explosivos. Para a CDI, essa é uma demolição sem interferência. Assim, Tom não pode fazer parte da equipe da carga. É importante que os explosivos sejam espalhados igualmente nas colunas. A preocupação de Tom é que uma carga de 270 quilos de explosivos seja um problema. Numa ação repetitiva, as pessoas perdem a atenção. Uma coisa que fizemos para evitar isso foi cortar antecipadamente espaçadores de PVC. Colocamos a carga base, depois um espaçador. A próxima carga, um espaçador. Nova carga, espaçador e depois fechamos o buraco usando uma espuma de expansão como material de estancamento. Isso deve deixar o plano infalível. Quando a equipe de Morgan chega ao trabalho, Tom tem um novo desafio. Estou acostumado a ir até lá e eu mesmo fazer. Deixa que eu faço. Sabe aquela frustração? É preciso aprender a se afastar e relaxar. Observar os rapazes, ficar de olho e estar aqui se houver alguma dúvida. Bom dia! Tom e Morgan têm um último problema para resolver. Eles precisam de um plano para lidar com as torres de luz do estádio. Como as colunas em V, essas superestruturas não podem ser testadas com explosivos. Então, de novo, Tom e Morgan precisam determinar uma carga baseada em teoria e cálculos. E, na verdade, ela é meio estreita. Já que temos uma coluna longa, não quero carga aqui e aqui. Quero estender a carga, certo? Por isso, até aqui, se não tivesse aquelas barras na frente e atrás, eu estava pensando em fazer com fio de detonação. Com fio. Entendo. Precisamos de meia lá. Eu vou pôr meia. Meia. Um terço, um terço. Meia, um terço, um terço. A carga explosiva deve guiar as superestruturas para dentro, para longe das casas vizinhas. A contagem final para a implosão do estádio começou. E o maioral da CDI está de volta. Onde está a parte que caiu? Com ele, sua filha Stacy.
Minha impressão inicial da estrutura e de suas condições não são boas. Tem claramente muito pouca cobertura de concreto. Não me surpreende que tenha um desabamento parcial aqui. Ela é especialista em fiação. Sua missão? Criar um sistema de fios que fosse complexo bastante para demolir o estádio e fácil bastante para os brasileiros aprenderem rápido. Mas isso vai ser mais difícil do que ela pensou. Descobriu-se que as colunas internas não estão conectadas pelas arquibancadas acima delas. As arquibancadas estão encostadas como um prato. Elas não têm conexão física ali. Eu olhei para elas e disse, uau, que medo. Me assustou. Quer dizer que a arquibancada pode cair para trás durante a implosão enquanto o estádio desabar. Tem uma área onde isso não pode acontecer. Esta é a avenida com que nos preocupamos. Num dos lados do estádio, a 6 metros de distância, fica uma avenida importante. A equipe de Morgan já instalou cabos para prender as arquibancadas à seção das colunas B. Normalmente, os cabos puxariam a seção para dentro e para longe da avenida durante a implosão. Mas o concreto despedaçado do Fonte Nova faz a preocupada CDI achar que os cabos não serão bastante. O plano original que tínhamos para a sequência do estádio está fora de questão porque o concreto está em péssimas condições. Se essa seção desabar para fora, vai cair na avenida, danificando uma artéria de trânsito vital e a reputação da equipe. Mark e Stacy precisam criar um sistema de fiação que funcione com os cabos para manter o estádio dentro dos limites. Não sei se a estrutura vai nos permitir fazer. Bom, é isso o que eu dizia. Não estou convencida de que você terá algum controle começando por esta ponta, ao contrário desta outra aqui, entende? Acho que tem que trazer por aqui. O que estamos tentando determinar é a sequência exata para derrubar o estádio. Estamos pensando em muitas coisas diferentes. Uma vulnerabilidade, por exemplo, é ter uma avenida aqui. Eles encontram uma possível solução. Temos uma arquibancada diagonal, uma coluna interna e uma externa. Quando retirarmos a base da coluna interna com explosivos, a estrutura vai começar a girar. Assim que a estrutura girar, ela vai finalmente cair. Explosivos retardados vão segmentar os pedaços até que a arquibancada chegue ao chão. E, com sorte, dentro dos limites. Aqui, segure a ponta. O plano para a demolição está acabado. Mark e Stacy chegam a um acordo. Muito bem, pai. Certo, ele está sozinho, então ele... Entendido. Tem mais de 7 quilômetros de fio para passar. A CDI participa mais ensinando a equipe brasileira. O que estamos fazendo é criar um exemplo que os trabalhadores possam copiar e assim a gente vai terminar uma sessão. Depois vamos dizer, viu? É assim que todos devem ficar. Mas no lado sudeste, a sequência de detonação ficou extremamente complexa. Stacy cuida ela mesma da fiação. Sua arma de batalha? Micro-delays. Este é um dos detonadores não elétricos que usamos. Este em particular tem um retardo interno de 500 milissegundos ou meio segundo. Tem material aqui na base que queima por um tempo pré-determinado e bem na pontinha tem um pouco de explosivo que explode na hora certa, mas explode o bastante para iniciar o fio de detonação do resto do sistema.
Stacy e Mark esperam que esses atrasos de uma fração de segundo aumentem o impulso criado pelas explosões anteriores. É em 4. Tive que pôr 1 para conseguir 2 segundos. 1, 2. É o último detalhe do intricado plano que traz o estádio abaixo. Estamos começando com 4 sessões. Vamos começar a noroeste, depois nordeste, depois sudeste e depois sudoeste. Vamos dar sequência ao nosso dominó de desabamento a partir desses 4 pontos, usando as juntas de dilatação em nosso favor para manter uma implosão controlada. O Fonte Nova está pronto para o jogo final. O dia D atrai uma multidão. Olha só quanta gente lá fora. Vou tirar uma foto. Picture that. – 962 casas foram evacuadas. A equipe se posiciona. Eles estão prontos para arrasar. Essa é a sirene de 5 minutos. Faltam 5, certo? Mas há um problema inesperado. Eles não conseguem desligar a sirene. Isso é ruim. Chegamos a 5 minutos e está uma confusão. Não conseguimos desligar a sirene. Morgan, está difícil de ouvir com essa sirene. Por que não desligam? A Arcoenge tenta tomar o controle. Esse trabalho explosivo está para desabar. Uma equipe brasileira prende a tribuna ao morro atrás dela. Se a ancoragem falhar, pode haver um grande deslizamento. Don e Morgan calcularam a quantidade de explosivos usados nas torres de luz. Tem que ser o bastante para não atingir as casas. Stacy cria um sistema complexo de microdelay para tentar proteger a avenida. As péssimas condições do estádio podem causar a queda para trás. A sirene foi desligada. A primeira implosão de um estádio brasileiro está pronta. Lá vamos nós. 10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1. O enorme estádio brasileiro está indo para o chão. Morgan, espere baixar! Eles querem chegar perto para ver se a demolição foi um sucesso. Estou perto da coluna número 11. Uma parte da cerca caiu, a cerca de compensar. Precisamos de gente lá. Tem um pouco de material na rua, só material leve na maior parte. Estamos indo para lá agora mesmo. Está no chão! O
O estádio da Fonte Nova é uma pilha de entulho. Veja como aconteceu. O lado norte foi primeiro. Seu apoio foi literalmente retirado. O lado sul segue. As colunas em V estão completamente destruídas. Trazendo as passarelas para o solo. As cargas das torres de luz detonam. Elas caem para dentro. Os cabos puxam as seções para longe da tribuna. Ela fica intacta. Será que as mudanças de fiação de última hora da CDI protegeram a avenida? Acho que a parede está boa. A cerca caiu, tivemos uma ou duas sobras. Ela veio direto para baixo. Dá para ver uns 5 pedaços de concreto. Só tem sujeira, algo que acabou rolando. Aquela coluna recuada era 11 tomos. A avenida está sem danos. Mas algumas colunas desafiaram o plano de implosão. Esta seção atrás de mim tem 2 colunas que caíram compactamente. Elas começaram a dobrar do lado certo, caíram compactas e chegaram ao chão ao contrário. Com esse concreto não deveria me surpreender. Não tem entulho na rua, está dentro dos limites. Derrubamos um outdoor, mas todos estão felizes. Para Morgan, é uma grande vitória. Esse é o início de tudo. Agora, neste momento, nós começamos a Copa do Mundo. O legado da Fonte Nova chegou ao fim. Mas um novo estádio surgirá nesse local. E esta cidade brasileira estará pronta para receber o mundo. Versão Marshmallow São Paulo.